Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Você lembra dele de Rômulo? Talvez o nome não seja tão conhecido por aqui, mas na Turquia, ele está virando ídolo. Um jovem atacante revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, que passou quase despercebido no Brasil, e hoje brilha intensamente em um dos campeonatos mais desafiadores da Europa Oriental. Em janeiro, Rômulo deixou o Furacão de forma discreta, pouca badalação, nenhuma grande manchete. O motivo? No Atlético, ele não teve a chance de atuar como centroavante, sua posição de origem. Era escalado pelas pontas, longe da área, onde sua habilidade em finalizar não podia ser aproveitada ao máximo. A falta de oportunidades abriu espaço para um empréstimo com opção de compra ou destino, o Göztepe, da segunda divisão turca. E foi lá, do outro lado do mundo, que Rômulo renasceu. Em apenas 24 jogos, marcou 15 gols e distribuiu 8 assistências. Um desempenho impressionante, que chamou a atenção da imprensa local e dos torcedores. O auge veio diante do Beşiktaş, um dos gigantes do futebol turco. Rômulo marcou 3 gols na mesma partida e um deles, com uma cobertura sensacional, que deixou o goleiro sem reação, e o estádio em êxtase. Diante do sucesso, o Göztepe não pensou duas vezes, exerceu a cláusula de compra, e contratou Rômulo em definitivo por 2,5 milhões de euros, cerca de 15,8 milhões de reais. Um valor que hoje parece pequeno, se comparado ao talento que o jogador está mostrando em campo. A venda levanta discussões entre torcedores do Atlético. Será que o clube desperdiçou um talento? Será que a falta de oportunidades o afastou prematuramente? O que poderia ter sido, se ele tivesse sido aproveitado em sua real posição? Enquanto isso, no Brasil, outros negócios movimentam os bastidores do futebol. Os clubes da Série B fecharam um acordo para a venda de seus direitos de transmissão. O valor? 170 milhões de reais abaixo do que muitos dirigentes esperavam. Na Série A, a realidade é outra. Os clubes devem arrecadar cerca de 2,8 bilhões de reais em 2025. E esse número ainda pode crescer com a receita do pay-per-view, mostrando como a elite do futebol brasileiro vive um abismo financeiro em relação às divisões inferiores. Rômulo é mais um daqueles exemplos de como o futebol pode ser imprevisível. Às vezes, um jogador precisa apenas de tempo, espaço e um pouco de confiança. Hoje, ele é estrela na Turquia. Amanhã, quem sabe onde pode chegar. E nós, como torcedores, ficamos com a pergunta no ar: quantos talentos já deixamos escapar por não saber esperar o tempo certo de florescer? Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário. Você acredita que Rômulo ainda vai brilhar em uma grande liga europeia? E mais, qual outro jogador você acha que o futebol brasileiro não soube aproveitar? Agora, mudando de assunto, ver o Atlético disputar a segunda divisão é como acordar de um sonho e encarar uma realidade dura. Pouco tempo atrás, a gente estava numa final de Libertadores. Agora, é Série B. E por mais que dou a admitir, essa é a realidade. Só que, às vezes, é justamente chegar ao fundo do poço que nos impulsiona a voar mais alto, porque é no fundo que se encontra força para emergir. E o Atlético já provou isso mais de uma vez. Se a gente olhar para os últimos 30 anos, o que representa quase um terço da história centenária do clube, vai ver que as maiores conquistas do Atlético nasceram justamente nos momentos mais difíceis. 1995 a revolução começou. Mário Celso Petróglia e um grupo de visionários tiraram o clube da Série B e colocaram no mapa do futebol moderno. Arena da Baixada, títulos, Libertadores. O Atlético começou a sonhar grande. 2012 um novo rebaixamento. Difícil, doído, mas necessário. Dali surgiu um time forte, competitivo, vice da Copa do Brasil, Libertadores em 2014. E uma base jovem com nomes que marcaram época. Foi ali que o clube se reestruturou novamente. 2018 sem rebaixamento, mas com muita turbulência. O trabalho do Fernando Diniz não deu certo, mas serviu de base. Thiago Nunes assumiu, promoveu jovens como Bruno Guimarães, Renan Lodal, Léo Pereira, Santos. E o time simplesmente decolou. Resultado? Campeão da Sul-Americana. Tudo isso mostra que o Atlético sabe renascer das cinzas.
que o Atlético é, na essência, um clube de reconstruções. Agora, em 2024, o rebaixamento dói, e muito, mas pode ser o combustível para uma nova ascensão. Só que para isso, algumas lições precisam ser aprendidas. Parar de trocar de técnico o tempo todo. A instabilidade na comissão técnica tem sido um veneno. Projetos vencedores se constroem com tempo, confiança e visão de longo prazo. Voltar a ser um clube revelador. Em 2024, o Atlético perdeu a essência ao deixar de lado sua vocação para revelar talentos. E isso precisa mudar urgente. O futuro do clube depende dessa identidade. E a boa notícia é que material humano não falta. O elenco tem peças que, bem trabalhadas, podem render muito: Micael, Arthur Dias, Lucas Esquivel, Felipinho, Peralta, João Cruz, Bruno Zappi, Isaac, Tevez, Gimar quando voltar. Jogadores jovens, com potencial, prontos para crescer num ambiente bem estruturado. Se o treinador tiver respaldo, se o projeto for respeitado, essa geração pode brilhar. Mas nada disso faz sentido sem a torcida. O torcedor do Atlético sempre foi a força por trás de cada virada, cada grito, cada superação. E talvez a maior falha institucional do clube hoje seja não valorizar essa conexão, porque o Atlético é muito maior com o torcedor ao lado. E isso não é só frase de efeito. É verdade. O torcedor precisa entender o seu papel, precisa sentir que faz parte de algo maior. De um clube que resiste, que luta, que não se entrega. O momento é duro, sim. É difícil, sim, mas também é um convite à reconstrução. 2025 pode ser o ano do recomeço, um ano de reflexão, de aprendizado com os erros, de amadurecimento. Se a direção tiver coragem, se os jogadores tiverem entrega, se a torcida estiver presente, a Série B não é o fim, pode ser o início de uma nova era, porque o Atlético Paranaense já caiu antes, e voltou maior, e vai fazer isso de novo. Mas precisa voltar sendo o Atlético de verdade, o Atlético que não desiste, que acredita, que renasce. Valeu, família, tamo junto, vamos construir esse novo capítulo, lado a lado. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo, e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.